Olá, crianças, boa tarde. Tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de português, nós iremos falar sobre o substantivo masculino e o substantivo feminino, que é um assunto que vocês já viram. Todas as pessoas, objetos, comidas, animais, têm um gênero, seja masculino ou feminino. E nós utilizamos os artigos o, os, uns para os substantivos masculinos e os artigos a, as, uma, umas para os substantivos femininos. Por exemplo aqui, homem é uma palavra no masculino e eu uso o artigo o. Fica o homem. O substantivo masculino, homem, no substantivo feminino fica mulher, a mulher. E eu uso o artigo a. Padrasto está no substantivo masculino. No substantivo feminino vira madrasta e eu uso o artigo a também. Genro está no substantivo masculino, falo o genro. E no substantivo feminino eu chamo de nora. Pai também está no substantivo masculino. No substantivo feminino fica mãe. Avô, substantivo masculino. No substantivo feminino fica avó. Bom, vocês irão para a página 154 do livro de vocês, que está assim. Depois que vocês fizerem a leitura, que está falando sobre a caneta, que a caneta é um substantivo feminino, o lápis é um substantivo masculino, porque eu uso o artigo a para falar da caneta e o artigo o para falar do lápis. E está assim, releia os incisos 1 e 2 do artigo 54 do Estatuto. Encontre neles 2 substantivos masculinos e 2 substantivos femininos. Aí vocês irão voltar no texto, tá bom? Dê uma olhadinha no texto para vocês acharem os substantivos femininos e masculinos. Número 2. Leia abaixo alguns substantivos masculinos e seus correspondentes femininos. Complete os casos que estão faltando. Por exemplo, primo é o substantivo masculino. No substantivo feminino fica prima. Ator, no substantivo feminino, fica atriz. E vocês irão fazer com as demais palavras. Alguns já estão com as respostas, tá bom? Vocês só irão fazer aquele que tem a linha para poder responder. Na página 155 está assim. Faça um X na frase que apresenta o substantivo jovem no feminino. Aí a gente consegue, na palavra jovem, a gente consegue diferenciar se é feminino ou masculino pelo artigo que eu vou usar. Por exemplo, o jovem chegou atrasado. Lembra que eu falei que o artigo o eu uso para o substantivo masculino? Então, não está no feminino. A jovem chegou atrasado. Vocês irão marcar esse porque o artigo a eu uso para as palavras no feminino. Vocês conseguem perceber que a palavra jovem não tem alteração como homem e mulher. É a mesma palavra e eu só altero o artigo. Fica ou a. E depois está assim, o que você observou para dar a sua resposta? Foi basicamente o que eu falei. Que a palavra jovem, ela está acompanhada do artigo a. E por isso a gente consegue identificar que ela está no feminino. Tanto a palavra jovem quanto a palavra atrasada. Número 4. Use as palavras abaixo para formar pares. Veja o exemplo. Aí tem as palavras madrinha, órfã, amiga, ovelha, irmã e amazona. O carneiro, no substantivo feminino, fica ovelha. Padrinho, no substantivo feminino, fica madrinha. Vocês irão fazer também com as palavras amigo, órfão, irmão e cavaleiro, tá bom? Depois está assim. Agora complete as palavras com os pares de substantivos acima. Cada substantivo deve ser usado apenas uma vez. E a frase é: o e a produzem lã. Quem produz lã? O carneiro e a ovelha. E vocês irão completar. Lembrando do artigo, tá bom? O carneiro e a ovelha. Vocês irão fazer com a frase B, C, D, E e F. Letra B. Minha, aí vocês podem usar madrinha, amiga ou irmã. E meu, vocês podem usar padrinho, amigo ou irmão. Chegaram ontem de viagem. Algumas palavras, vocês podem usar
Vocês vão escolher qual vocês vão usar. Lembrando que só pode usá-la uma vez. Vocês irão fazer com as demais frases também. Na página 156, está falando da ortografia. E está assim. A ortografia que nós iremos ver hoje é das vogais E e I. Quando a gente usa a vogal E e quando a gente usa a vogal I. Leia em voz alta as palavras dos dois grupos abaixo. Preste atenção na pronúncia da última sílaba. No quadro 1 nós temos noite, hoje, elefante e explode. No número 2, javali, bem-te-vi, abacaxi e aqui. E está perguntando, com que letras terminam as palavras do grupo 1? Vocês irão responder. Com que letra terminam as palavras do grupo 2? Essa diferenciação é para a gente ter a noção, por exemplo, assim, a gente não fala noite, no dia a dia a gente acaba falando noite, mas a gente tem que ter a consciência de quando a gente for escrever, a gente tem que escrever noite, a gente não pode escrever noite, como a gente fala, tá bom? E tem um lembrete para vocês assim, ó, a letra E em final de palavra costuma ser pronunciada com som de I, foi o que eu acabei de falar agora para vocês. Número 2, complete as palavras de acordo com o código. O triângulo vermelho vocês irão usar a vogal E e o quadrado verde vocês irão usar a vogal I. Na letra A é o quadrado verde, né? Vocês irão substituir pela vogal I. Não é sumer, é sumir. Vocês irão completar com a vogal I. A letra B, bege, o triângulo vermelho. Letra C, verde. A gente acaba falando verde, mas foi o que eu falei para vocês. Na hora de escrever, a gente tem que ter consciência se é com E ou com I. Letra D, estremece. Letra E, sucuri. Letra F, omelete. Letra G, sabe. Letra H, fugir. Letra I, pote. Letra J, bisturi. Depois, na página 157, número 3 está assim. Complete as palavras com E ou I. Por exemplo, cidade. A gente acaba pronunciando cidade, mas na hora de escrever a gente sabe que é cidade. A gente tem que completar com a vogal E. Vocês irão fazer com as palavras ali, 20, caqui, livre, elefante, esporte, lambari e quati. E da letra A está assim, separe as sílabas das palavras acima e circule a sílaba tônica de cada uma delas. Vocês irão fazer a separação silábica e depois irão circular a sílaba tônica, né? Lembrando que a sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra, que nós já vimos esse assunto. Por exemplo, na palavra cidade, eu separo assim, ó. Si-da-de. Como eu acho a sílaba tônica, que eu já falei para vocês? Chamo pela palavra cidade. A sílaba que eu pronuncio com mais intensidade é a minha sílaba tônica. E vocês irão circular a sílaba tônica. Vocês irão fazer com todas as palavras do número 3. Número 4. Distribua essas palavras no quadro de acordo com as indicações. Palavras terminadas em E será na primeira coluna. Palavras terminadas em I será na segunda coluna. Lembrando que na coluna das palavras terminadas aí, vai ficar faltando uma para completar, ok? Número 4. Complete as palavras das frases com E e I. A frase é: tomei leite quente e comi bolo de chocolate com creme. Aí vocês irão ver a palavra e vão ver se vocês irão completar com a vogal E ou com a vogal I. Letra B. Sujei meu uniforme com molho de tomate. Bom, a atividade de vocês acaba aqui, tá bom? Nossa aula encerra aqui também. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!